Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre toda a sua família. Bem-vindos a mais uma aula no nosso curso de Apocalipse, a nossa 13ª aula, Apocalipse capítulo 10. Parabéns a você que tem perseverado até aqui. Cremos que a jornada não será curta, mas será extremamente abençoada. A mensagem de Apocalipse é, essencialmente, uma mensagem de esperança para a igreja em todos os tempos. Nunca é demais lembrá-los do nosso desafio. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e aqui embaixo no vídeo apertar aquele sininho para que você possa receber todas as notificações de todos os novos conteúdos que nós produzirmos. Também na descrição desse vídeo tem um link para todas as aulas anteriores, tem um link desse slide que nós iremos passar para você, que é o conteúdo da aula ministrada, e tem também um link para o nosso grupo privado de WhatsApp, aonde você pode receber eventualmente interações a respeito do curso e qualquer outra dúvida que porventura possa ter, nós respondemos nesse grupo. Ok? Muito bem, bem-vindos à nossa Escola de Sabedoria, a escola dominical aqui da Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista. Eu sou o pastor Ale Rocha e estamos juntos até depois do fim. Vamos para a aula? Pois bem, bem-vindos a Apocalipse capítulo 10. Pega sua Bíblia, pega seu caderno, ajuste o seu foninho, pega sua caneta e várias referências a não ser a do texto. Eu vou dar a opção para que você pause o vídeo e então você possa ir até essa referência, o que vai ajudar bastante a compreensão do estudo. Nós passamos pelo capítulo 9 e no capítulo 9 do livro de Apocalipse nós aprendemos um pouco sobre a quinta e a sexta trombeta. E a sexta trombeta fala sobre a questão de soltar aqueles 4 anjos que estavam presos nos 4 cantos, a qual seria um período de muito maior sofrimento. O capítulo 10 do livro de Apocalipse faz parte de, nós chamamos de um interlúdio, que é um momento entre uma parte e outra da história narrada, que é os capítulos 10 até o início do capítulo 11. Vai falar um pouco a respeito da mensagem que João recebe da parte de Deus para os últimos tempos e vai falar a respeito também do ministério das 2 testemunhas. Pois bem, vamos então para o capítulo de número 10. Vamos ler aqui um texto a respeito disso antes que entramos no próprio estudo. Diz assim: O anjo e o livro, Apocalipse 10, e eu estou usando aqui a versão NVI. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris em cima da sua cabeça. Detalhe: outro anjo poderoso. Vamos entender que esse anjo não é o anjo comum ou os anjos comuns que nós aqui estamos aprendendo a identificar. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho e estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado com um rugido de leão. Nota alguma particularidade a respeito desse anjo que ruge como leão? Então, segura aí. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que dizia: cele o que disserem os 7 trovões, mas não escreva. Então o anjo, que tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e que tudo que neles há, a terra e tudo o que nela há, o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para trocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo
mais uma vez que eu tinha ouvido falar dos céus, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Ela disse: vá e pegue o livro que está aberto na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim que me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livro, ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo ao seu coração, seu estômago, mas a sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Mas, ao comê-lo, senti o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse capítulo traz-nos ao período intermediário da tribulação. Você pode pegar isso lá na primeira aula, ou se você tem, no primeiro esboço da aula, que é o PowerPoint ou o PDF. E aí você pode verificar nesse período o esboço que nós vamos falar sobre o período intermediário da tribulação. Entre os 3 anos e meio e os outros 3 anos e meio, ou entre um período e outro período. Isso pode ser visto também de acordo com Daniel capítulo 9, verso 27. Se você quiser, já pode pausar o vídeo, abra sua Bíblia, leia a referência e então volte para o estudo. Ok? Esse é o período em que a besta quebra o seu acordo com Israel e mostra sua fúria satânica. Note também que as duas testemunhas ministram durante os primeiros 3 anos e meio de tribulação, e isso poderá ser visto lá no capítulo 11, verso 3. Mas iremos estudar sobre isso na próxima aula, mas caso você queira, pausa e leia a referência. O remanescente judeu é protegido por Deus nos últimos 3 anos e meio de tribulação. Veremos isso nos capítulos 12, versos 6 e 14 de Apocalipse. A besta tem autoridade mundial nesse período. E isso pode ser visto lá no capítulo 13, verso 5. Satanás desce à terra pelo período de 3 anos e meio e desencadeia uma perseguição terrível contra os crentes. E Jerusalém é massacrada pelos gentios nesse mesmo período. É importante ressaltar que nós estamos abordando uma visão de uma perspectiva a partir da visão pré-tribulacionista, a qual identifica que nesse período a igreja terá sido arrebatada, tal como o Espírito Santo sobre a face da terra, e estaria ao encargo do povo judeu a anunciação do Evangelho ou a anunciação da salvação em Cristo Jesus. E haverá todo um sistema mundial, uma nova ordem mundial, cita econômica, militar e religiosa, que irá se opor freneticamente contra tudo aquilo que se denomina Deus ou contra o Cordeiro e os seus servos. Notamos um intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, que vai do capítulo 10, início, verso 1, até o capítulo 11, verso 14, que é aquele período entre a 6ª trombeta e a última trombeta, a qual é prenunciada no capítulo 10, que quando tocar, o fim chegou. A 7ª trombeta introduzirá as 7 taças. Então você está lembrando a respeito do juízo? E lembra lá na primeira aula que falamos a respeito de que o livro de Apocalipse ele é essencialmente um livro numérico e que cada um dos números apresentados refere-se a tem um significado, uma representatividade. Se 3 é o número de Deus, 12 é o número da totalidade, 6 é o número de homem, 7 é o número da perfeição. Quando falamos a respeito de 7 selos, de 7 trombetas e de 7 taças, estamos falando do juízo perfeito da parte de Deus para com a humanidade. Sim, juízo. E você pergunta, mas Deus não é misericordioso? E eu respondo, sim. E Ele tem exercido a sua misericórdia ao longo dos milênios de anos que Ele tem proporcionado à humanidade para que ela se arrependa dos seus pecados. Os últimos versículos do capítulo 9 dizem isso muito claramente. Apesar de todo o sofrimento que a 6ª trombeta trouxe, o ser humano, não se arrependeu,
nem dos seus homicídios, nem dos seus assassinatos, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. A sétima trombeta vai introduzir, como eu disse, a cólera, as 7 taças da cólera de Deus e os últimos 3 anos e meio de tribulação, referendo-se talvez a um período cronológico ou a um período de tempo, uma era, que é chamada também de a ira de Deus. Ok? Primeira parte, versos de número 1 ao verso de número 4. Vamos falar sobre a aparência desse anjo forte ou anjo poderoso, conforme a versão NVI assim traduz. No capítulo 5, verso 2 de Apocalipse, João viu um anjo forte e agora ele vê outro anjo forte ou anjo poderoso. É mais plausível que esse mensageiro celestial seja Jesus Cristo. E há algumas evidências que podem comprovar isso. O anjo do Senhor. Queridos, talvez você não saiba, mas existe uma expressão que nós chamamos de uma visão cristocêntrica. Cristo Jesus, no caminho para Emaús com os 2 discípulos, ele abre as Escrituras e ele mostra para aqueles homens no Velho Testamento todas as partes que se referiam a ele. E uma das características de Deus é que Deus ele não permite que outro ser seja ou receba adoração. E no Velho Testamento é apresentada a figura de o anjo do Senhor com letra maiúscula. E esse anjo recebe oferendas, recebe adoração. Então eles entendem como sendo Cristo no Velho Testamento. Aqui, esse anjo também tem algumas particularidades que também é vista na pessoa de Cristo. Então vamos lá. Os símbolos usados nessa passagem trazem-nos à memória a descrição do Cristo glorificado lá do capítulo 1. Estão lembrados? Que quando ele chega nos céus, os seus cabelos eram brancos, os pés reluzentes como latão. E aí fala sobre várias características que nós usamos a expressão de o Cristo glorificado. E aqui novamente a gente vê esse anjo com alguns aspectos, com algumas características desse Cristo glorificado. A nuvem e o arco-íris remonta a essa aliança vista sobre o trono. Capítulo 1, verso 16, que no trono havia um arco-íris, o arco-íris da aliança, um memorial diante de Deus, lá de Gênesis, que Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra por meio da água. As pernas, como coluna de fogo, remontam para os versos 15 do capítulo 1. O rosto como sol, capítulo 1, 16. Com certeza, a voz como um rugido de leão refere-se com o capítulo 5, verso 5. O leão da tribo de Judá. Você pode ver também a referência de Oséias, capítulo 11, 10, verso 10. E de Joel, capítulo de número 3, verso 16. Se você quiser dar uma pausa e ler um pouco sobre essa questão da aparência do Cordeiro glorificado, essa é a voz que anuncia a chegada do julgamento. Lembra-se que tem o princípio das dores, tem a grande tribulação e tem agora o final, que é o julgamento final da humanidade por parte de Deus em virtude dos seus pecados. E essa voz, ela não é uma voz graciosa. Veremos no capítulo 11, verso 3, que apresenta uma evidência de que esse anjo é Cristo. Então, semana que vem, na próxima aula, nós iremos falar um pouco sobre isso também. Pois nessa passagem ele diz: darei às minhas 2 testemunhas. Portanto, eis aqui Cristo, o anjo do Senhor, com A maiúsculo, que anuncia que Deus apressa sua obra e cumprirá seu propósito para a terra. O livrinho do verso 2 contrasta com o livro do capítulo 5, e aí existe várias questões. Quanto um é o livro dos desígnios, é o pergaminho, é aquele que está selado por dentro, escrito por dentro e por fora. Aqui já é outro, enquanto um é o livro, ou assim reconhecemos, o livro do juízo de Deus, dos desígnios de Deus para a humanidade. Aqui é mais uma espécie de um livro para uma última chamada ao evangelismo, ou a última
chamada ao arrependimento por parte de Deus. Esse livrinho ele está aberto e outro estava selado. Os versos 9 até o 11 do capítulo de número 10 indica que esse é um livro de profecias. O verso 7 deixa isso evidente, que os profetas anunciaram o conteúdo do livro. Ou seja, não é uma mensagem nova. Esses profetas devem se relacionar com Israel, os judeus e Jerusalém, já que os profetas do Antigo Testamento não falavam das verdades da igreja. E o capítulo 11 e os seguintes falam exatamente desses temas. Talvez esse livrinho seja a mensagem selada de Daniel, lá do capítulo 12 desse livro, os versos 4 e 9, que agora é aberta a fim de que se cumpra. O Senhor declara, por assim dizer, que todos da terra, dos mares, permaneçam na terra e nos mares. Leia Josué, capítulo 1, versos de 1 a 3. Pausa aí e dá uma lida, ok? Voltamos? Não sabemos o que ele disse, nem que os trovões revelaram. Estão lembrado que 7 trovões, e aí Deus falou, opa, segura aí, não fala não traduz não, só para você. Veja as referências de 1 Samuel 7,10 e Salmos 29, que você vai conseguir ter um contexto a respeito disso. E é inútil especular a respeito disso. Ordena-se que João cele, não revele as palavras dos trovões. Essa é uma única revelação selada nesse relato. Essa visão de Cristo deixa claro que Ele está no controle e cumprirá os propósitos de Deus e reivindicará a sua herança. Segundo ponto, outro ponto, capítulo 10, versos 5 a 7, fala sobre o anúncio do anjo. Essa cena solene inicia-se quando Cristo levanta as mãos e afirma que já não haverá demora, não tempo. Agora responde-se a pergunta das almas sob o altar. Até quando? Está lembrado? Capítulo 6, versos 10 e 11, quando aqueles que viam da grande tribulação, aqueles que foram mortos na grande tribulação por causa do testemunho da palavra, eles dia e noite estão diante do trono de Deus, dizendo, até quando? Até quando o Senhor não fará justiça pelo nosso sangue? Já não haverá demora. Hoje, os zombadores perguntam, e a prometida vinda dele? Porque Deus não está fazendo alguma coisa? 2 Pedro 3, dá uma lidinha. Esse período atual de demora é a oportunidade de salvação para o pecador. Cristo afirma que nos dias do soar da 7ª trombeta, capítulo 11, versos 15 a 19, na próxima aula iremos ver, Deus terminará o seu plano. Ou seja, é como se a porta estivesse fechando, mas uma vez fechada, ela não se abrirá mais. O termo mistério do verso 7 significa uma verdade que Deus deixou escondida. O homem mortal não consegue entender por que o pecador e o sofrimento estão no mundo e os santos honestos sofrem, enquanto os pecadores desobedientes estão livres. Tenhamos certeza de que Deus endireitará essas coisas e completará o seu plano. Leia com atenção capítulo 11, verso 18 e sinta-se confortado. Vamos dar esse spoiler, por assim dizer? Capítulo 11, verso de número 18. Olha lá o que diz lá. Estou chegando. Aqui, olha que texto lindo. As nações se iraram, e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos, e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Estão lembrados que eu falo sempre que Apocalipse é um livro de esperança.
E essa mensagem é de esperança para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Porém, um livro de sentença para todos aqueles que negam este nome. Algumas pessoas pensam que o mistério de Deus está no livrinho. Talvez esteja. O que sabemos é que Deus tem o controle da história e, no fim, fará com que o bem triunfe sobre o mal. A posse do livro, a partir dos versos 8 até o 11, encerrando o capítulo. Não é suficiente que João veja o livrinho nas mãos de Cristo, ou até que conheça seu conteúdo. Ele precisa apropriar-se dele, torná-lo parte do seu interior. Veja os eventos são similares dessa passagem de Apocalipse no livro de Ezequiel, capítulos 2 e 3, e em Jeremias, capítulo 15, verso 16. A palavra de Deus, ele é nosso alimento. Está lembrado o capítulo 4, verso 4 de Mateus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Salmo 119 e 103 fala também sobre a palavra ser o alimento. Antes que ela possa fazer qualquer bem, precisamos assimilá-la. É bom ler e estudar a Bíblia, mas também precisamos memorizar a palavra e dirigir e digeri-la em nosso interior por intermédio do poder do Espírito. É importante entendermos a respeito disso. O ato de comer o livrinho tem um efeito duplo sobre João. Ele tem um sabor doce, mas é amargo no estômago. Semelhante ao efeito da espada de dois gumes, que é a palavra, né, com P maiúsculo, de Hebreus capítulo 4, verso 12. Ela tanto mata quanto salva, tanto condena quanto, né, tanto condena quanto também proporciona salvamento. Desfrutamos das bênçãos da palavra, mas também temos de sentir o seu peso. João foi abençoado com o conhecimento de que Deus cumpriria suas promessas. Todavia sentiu o amargor ao perceber o sofrimento que sobreviria nos 3 anos e meio seguintes da tribulação. Se eu não me engano, Charles Spurgeon fala que a palavra ela tem que ferir o coração. Vivemos dias muito difíceis em que as pessoas que estão sobre os púlpitos, eles têm muito mais interesse em entretenimento, em entreter aqueles que o ouvem, aqueles que ouvem as suas palavras, do que propriamente proclamar a palavra de Deus. A mensagem do Evangelho, a cultura, a época, tudo isso mudou, mas a mensagem, o conteúdo da mensagem, isso nunca mudará. Nunca mudará. Se nós entendermos que o mundo chegará a um final por causa de um problema chamado pecado, então a palavra tem que condenar, tem que confrontar, tem que trazer o ser humano de volta para o seu Criador. É isso a função de um preacher, de um pregador. Digerir a palavra preparou João para dar continuidade, para a continuidade de seu ministério como profeta. Que lição para nós! É doce para a boca porque ela produz vida, ela produz, né, algo que faz a diferença. Porém, quando ela bate no estômago, ela também condena, ela também fere. Spurgeon fala que a palavra precisa ferir o coração, ferir o entendimento. As pessoas, elas precisam se deixar ser ofendidas pela palavra. A palavra tem que cortar, tem que sangrar espiritualmente falando. Só assim ela produz arrependimento. Só assim ela produz salvação. Só assim ela produz vida. É trágico quando tentamos servir o Senhor e falar por Ele sem antes reservarmos um tempo para nos apropriar da palavra dEle. Só podemos compartilhá-la com os outros quando ela fizer parte do nosso ser interior. Nós não podemos pregar aquilo que sabemos, precisamos pregar aquilo que vivemos.
E muito importante que os santos reservem um tempo diário para ler e observar a palavra. O versículo 11 afirma que João deve profetizar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E as sessões seguintes de Apocalipse refere-se muitas vezes às nações, pois Satanás as incitará, as preparará para a campanha do Amargedon, que é a batalha final, que nós veremos quando estudarmos o capítulo 16, a respeito do Vale de Medido, ou da grande batalha final. Importante, querido irmão e irmã, nós falarmos e entendermos a respeito disso. Todos os eventos de Apocalipse, eles são de escala mundial. Então, se caso você veja nesse período um sofrimento específico, algo acontecendo com um povo, algo acontecendo com um país, algo regionalizado, por assim dizer, não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Isso ainda é o prenúncio e é a testificação dos princípios das dores, que é a preparação da raça humana para o grande e terrível dia do Senhor. Todos os eventos da grande tribulação, ou desse grande período de sofrimento que prenuncia a grande batalha final, que prenuncia o grande dia do julgamento de Deus, tudo isso falará a respeito da ira de Deus contra a humanidade, sempre em escala global. Quando falamos de comércio, estamos falando de comercialização a nível mundial. Quando nós estamos falando de fome, é a nível mundial. Mortes a nível mundial. Quando nós falamos de rebelião de um governo, é a nível mundial. O capítulo 10 e parte do capítulo 11 é esse período intertrombetas, entre a sexta e a sétima trombeta, e a sétima trombeta prenuncia o advento das taças. Então temos os selos, temos as trombetas e temos as taças. Todas as três tipos de julgamento ou de castigo da parte de Deus, tudo isso são série de sofrimentos e de grandes períodos de tribulação que virá contra a humanidade por causa do seu pecado. A partir de então, iremos ver Deus derramando as suas taças, as taças da cólera e da ira de Deus na humanidade. No capítulo 10, nesse interlúdio, nesse intermeio, nós então apresentamos aqui a figura de um anjo poderoso, uma tipificação, ou o próprio Cristo, como cremos, e apresentamos também uma última chamada, ou um último comissionamento da parte de Deus para João, com uma mensagem profética a nações, a povos, a línguas e a reis, certamente uma palavra de juízo, que é doce na boca, mas amarga no estômago. E então a gente sempre vê que diante de todas as sentenças de julgamento existe um plano de misericórdia da parte de Deus, esse amor fraterno, esse amor ágape, esse amor agapau, esse amor sublime, esse amor supremo de Deus pela sua criação. Uau! Poderíamos estender, peitar aqui, já dar o capítulo 11, mas fizemos a decisão que você não apenas estude Apocalipse, mas deguste Apocalipse. Se você foi daquele que assistiu o vídeo correndo, sem ir nas referências, você vai dizer, nossa, mas passou rápido essa aula. Mas se você fez a orientação do professor, que era pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia e ler as referências propostas, então a aula deixou de ser apenas um discurso, um monólogo, e passou a ser uma parceria de sucesso, sua e minha, e juntos navegando pelo estudo de Apocalipse. Ok? Então chegamos
ao nosso final da nossa 13ª aula, o estudo de Apocalipse, capítulo 10. Aqui é o pastor Ale Rocha. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe grandemente o seu ministério, os sonhos de Deus para a sua vida. E estamos aqui para servi-los. Siga-nos em nossas redes sociais e fiquem por dentro de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através dela. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula.